Olá família, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Mais uma semana de estudos do Família Nele, mais uma semana de estudos da palavra. Então peço que, como sempre de costume nós fazemos, peço que você possa estar curtindo esse vídeo, compartilhando esse vídeo e também se inscrevendo no nosso canal, para que o nosso canal possa crescer, você compartilhando os vídeos, as pessoas, cada vez mais pessoas possam assistir esses vídeos e aprender mais da palavra, certo? Então vamos estar orando? Feche seus olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradeço, Pai, por mais esse momento, Pai. Te agradeço porque o Senhor é um Deus bondoso, Pai. O Senhor é um Deus misericordioso. O Senhor é um Deus que nunca nos deixa só. Deus, nesse momento, Pai, de estudo da Tua Palavra, que o Senhor possa, Pai, estar nos guiando, Pai, e que nós possamos aprender cada vez mais daquilo que o Senhor nos deixou, dos ensinamentos que o Senhor nos deixou, Pai. É isso que eu te peço, Pai, e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, família? Então, como hoje nós vamos estudar sobre uma das parábolas que Jesus deixou, que está lá escrito em Mateus, o Evangelho de Mateus, no capítulo 18, a partir do versículo 21. Então, Mateus, capítulo 18, a partir do versículo 21, que diz assim: Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? E Jesus respondeu: Eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de pratas. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher e seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: Tenha paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. O senhor daquele servo... Versículo 28. Mas, quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: Tenha paciência comigo e eu pagarei a você. Versículo 30. Mas ele não quis. Antes, saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: Servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu servo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também fará meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Então aqui é uma parábola, é um dos ensinamentos que Jesus deixou, porque Jesus ele fazia isso. Jesus ele se sentava com seus discípulos, se sentava perto das pessoas que estavam ao seu redor e começavam a contar histórias, contar. A parábola era uma forma como que Jesus achou de poder ilustrar os ensinamentos, para que esses ensinamentos pudessem ficar cada vez mais claros, para que as pessoas pudessem entender aquilo que de fato Jesus queria nos ensinar. E ele começa aqui, essa parábola começa no versículo 21, dizendo que Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Por que Pedro pergunta sobre isso? O que estava acontecendo antes de Pedro chegar e perguntar sobre isso? No começo do capítulo 18, na realidade no capítulo 18 tem Jesus falando quem é o maior nos céus, a partir do versículo 1, dizendo quem é o maior nos céus, quem é o maior nos céus. Depois no versículo 10 conta a parábola da ovelha perdida. E aí entra no versículo 15, que diz assim: Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou seu irmão. Mas, se ele não o ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los,
conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Digo a verdade, tudo o que vocês ligarem na terra será ligado no céu, e tudo o que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito a vocês, por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio de vocês. E aí então Pedro ele pega e pergunta quantas vezes ele deveria perdoar o seu irmão. Ele pergunta isso porque ele está no contexto disso, de Jesus estar dando seus ensinamentos sobre perdão, sobre levar o seu irmão ao arrependimento, sobre quando o seu irmão pecar contra você, você ter testemunhas para que possam testemunhar aquele ato, e se ele não aceitar, você vai tomando todas as devidas precauções que Jesus deixou. Mas isso vem de uma lista de ensinamentos que Jesus vem dando dentro desse capítulo 18. E aí Pedro ele pergunta, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Já que nós estamos falando de perdão, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Até 7 vezes? É interessante Pedro falar até 7 vezes, porque era um costume judaico naquela época, que o padrão espiritual de perdão eram até 3 vezes. Está escrito lá em Amós, depois você pode ler. Em Amós 1, versículo 3, Amós 2, versículo 6, e tem também em Jó, capítulo 33, versículo 29 e 30. Esses textos, eles dão uma base para que nós possamos entender que o perdão de uma pessoa que é espiritual, que vem da parte de Deus, que seriam mais ou menos umas 3 vezes. E a hora que Pedro pega e fala até 7 vezes, ele coloca o dobro mais 1. 7 é o número da perfeição. Então Pedro, a hora que ele pergunta assim, até 7 vezes, que ele queria trazer uma conotação de que seria o número perfeito. Seria 7 vezes o número ideal de se perdoar, não só 3 vezes, como era o costume judaico, mas sim o dobro mais 1, que é a perfeição. Então isso é interessante saber o motivo pelo qual ele pega e pergunta. Ele fala isso até 7 vezes, que é por causa disso. Faz referência ao costume judaico, de como seria o perdão espiritual e também a como ele estava pensando. Como ele perguntou a Jesus, ele queria poder impressionar Jesus da forma como ele estava pensando sobre o assunto. Versículo 22, Jesus responde, eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Isso é interessante porque eu já vi várias e várias pessoas falando sobre isso, 70 vezes 7, o que é isso, quanto que dá, esse é o número certo. Não, Jesus ele joga um número alto e isso surpreende todos aqueles que estavam ouvindo. Porque não só 7 vezes, não é só 3 vezes, não é uma vez, mas é quantas vezes for necessário você perdoar o seu irmão. É isso que Jesus queria enfatizar. E a hora que Jesus pega e joga esse número alto, 70 vezes 7, é onde impressiona todos aqueles que estavam ao seu redor. E aí Jesus ele pega e entra com uma história, entra com a parábola, para poder exemplificar aquilo que ele estava tentando ensinar sobre perdão, sobre quantas vezes nós devemos perdoar, como nós devemos exercer o perdão ao nosso irmão. Então tudo isso é muito importante e Jesus ele começa a ensinar e ele ilustra com uma história que é a parábola de hoje, que é a parábola do servo impiedoso. Versículo 23, que diz assim, por isso, é assim que Jesus começa contando as suas parábolas, ele diz, por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Então, nessa história existe um rei e esse rei tinha os seus servos e esses servos deviam algumas coisas para ele, deviam dinheiro a ele. Então ele começa a acertar aquilo que era de direito do rei, que aquelas pessoas deveriam pagar as suas dívidas. Versículo 24. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Então, foi levado até esse rei uma pessoa que lhe devia muito dinheiro. Lhe devia uma quantidade enorme de prata. Versículo 25. Como não tinha condições de pagar, esse servo não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida.
Naquela época, as pessoas que não tinham como pagar as suas dívidas, sanar as suas dívidas, o que acontecia? Os seus filhos, tudo aquilo que você tinha, eles agora se tornavam escravos até que fosse pago a sua dívida. Então era uma escravidão temporária, dependendo do quanto era a sua dívida. Então ele pega e começa a fazer isso. Tem uma história no Velho Testamento que conta isso, que um dos discípulos do profeta morreu e ele tinha uma família, tinha uma mulher e seus filhos. E ele morreu e não deixou nada para que ele tinha uma dívida, né? E não deixou nada para que pudesse pagar aquela dívida. E aí vem os seus credores e vem buscar os seus 2 filhos como forma de pagamento, como escravos, até que pudesse sanar a sua dívida. Então isso era um costume, que quando você não tinha como pagar, você pagava com o que você tinha. Então eles pegavam todos os seus bens, e se os seus bens ainda não dessem a quantidade certa para ser paga, pegava os seus filhos, pegava todo mundo, até que fosse paga a sua dívida, como escravo, um escravo temporário. Versículo 26. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Aqui é interessante no versículo 26 e o versículo 26 e o versículo 27, porque naquela época não era costume que os reis ou as pessoas a quem você devia tivesse compaixão, porque era o dinheiro que estava em jogo. Então ele queria que você pagasse suas dívidas, ele queria o seu dinheiro, ele queria o dinheiro dele. Então não era comum acontecer isso, de você dever a alguém e essa pessoa ter compaixão de você e cancelar a sua dívida. A partir daquele momento você não tem mais dívida nenhuma. E é interessante nós também pegarmos esse acontecimento e colocarmos para hoje em dia. Quando Jesus ele morre por nós e paga por nossos pecados, nós não tínhamos como pagar por esses pecados. Nós sempre tínhamos um saldo devedor diante de Deus, porque os nossos pecados, nada do que nós, até hoje, nada que você possa fazer vai conseguir pagar os seus pecados, pagar pelos seus erros. Por isso Jesus morre para os nossos pecados. E a partir do momento que ele morre e é pago os nossos pecados, é cancelada a nossa dívida, é cancelado tudo aquilo que está nos acusando diante de Deus. Então é jogado no mar do esquecimento todos os nossos pecados, e a partir de então nós ganhamos uma nova vida, nós ganhamos uma nova herança, nós ganhamos uma nova forma de viver diante de Deus. Então isso é um paralelo que nos leva a, hoje em dia, o nosso relacionamento com Deus. Uma dívida que nós não tínhamos como pagar, Jesus paga por nós, essa dívida agora é cancelada e a partir de então agora eu tenho uma forma de viver perto de Deus agora para sempre. Versículo 28. Mas, quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: pague o que me deve. Então aquele homem sai da presença do rei com a sua dívida paga. Não tinha mais nada devendo e agora ele era um homem que estava livre agora. Não seria preso, não seria levado escravo, as suas coisas não seriam sido vendidas para pagar a sua dívida. O rei tinha cancelado a sua dívida. Olha que dádiva, como ele deveria ser grato por isso, como ele deveria estar feliz por isso, porque agora ele não devia nada a ninguém. Mas aí ele encontra um dos seus conservos, ele encontra um dos seus funcionários, pode ser alguém que também lhe devia um dinheiro, não tanto quanto ele devia ao rei, porque no versículo 24 diz que ele devia uma enorme quantidade de prata. E esse conservo desse servo lhe devia 100 denários. O denário, cada um denário representava cerca de um salário de um dia de um trabalhador. Então imagina, 100 denários são 100 dias de trabalho. Esse conservo lhe devia 100 dias de trabalho. Então era uma quantidade bem inferior àquilo que ele devia ao rei. Mas mesmo assim, ele não agiu com misericórdia da mesma forma que o rei agiu com ele. E ele pega esse servo e começa a sufocá-lo, dizendo: pague o que me deve. Versículo 29. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe:
tenha paciência comigo e eu pagarei a você. Então aqui se repete a história. Ele pega esse conservo, se ajoelha e implora, por favor, me dá mais um tempo que eu vou pagar tudo para você. E a mesma coisa que aconteceu com ele. Ele chega até o rei e pede misericórdia, ele implora em misericórdia, tenha paciência. Ele fala no versículo 26, tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. Então é a mesma coisa que está acontecendo. E ele, sabendo que tinha acabado de vivenciar aquilo, o que ele faz? Versículo 30. Mas ele não quis. Ele não quis. E isso daqui é muito interessante nós prestarmos atenção nessa frase. Que ele não quis. Ele não quis o quê? Agir com a mesma misericórdia que o rei tinha agido com ele. Ele não quis ter um coração misericordioso da mesma forma que foram misericordiosos com ele. Ele não quis saber dos problemas dos outros. Ele só olhava para ele mesmo. E esse é um problema dos nossos dias atuais. As pessoas não olham para o seu próximo. Só olham para você mesmo. Só olham para dentro de você mesmo. Só importa o que você quer. Não importa o que os outros estão passando ao seu redor. Versículo 30 ainda. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que se pagasse a dívida. Aqui também é interessante nós entendemos que naquela época as pessoas que estavam devendo, também quando eles não tinham com o que pagar, às vezes não tinham família, não tinha nada, eles eram jogados dentro de uma prisão temporária, para que isso era uma forma de poder pressioná-los para que eles pudessem pagar essa dívida logo, arrumar alguma forma e pagar. Então era uma prisão temporária, era só para colocar tipo uma pressão nele mesmo de alguma forma. Então ele pega e joga essa pessoa na prisão. Então ele está pressionando para que essa pessoa pague o que lhe deve. Versículo 31. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então esses servos, esses companheiros desse homem, eles viram tudo que tinha acontecido com ele perante o rei, e depois eles veem toda essa cena que ele está fazendo com o seu conservo. Então eles veem tudo aquilo e falam assim, não é possível que esse homem está fazendo isso. Então eles vão lá e contam tudo isso para o rei. Versículo 32. Então o Senhor chamou o servo e disse, servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Então o rei começa a jogar na cara dele, começa a falar assim, ó, você me implorou para pagar sua dívida, para cancelar a sua dívida, e eu cancelei porque você me implorou. Eu tive misericórdia de você, eu perdoei a sua dívida. E você não consegue perdoar a dívida que o seu conservo tem, que o seu irmão tem contra você. Então o rei fica abismado com o tamanho, como ele não consegue dimensionar tudo aquilo. No versículo 33. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Então olha, dá um tapa na cara desse homem. Versículo 34. Irado, seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. E é interessante dizer também que nessa prisão temporária, ele não só ficava lá preso, essa pessoa não ficava somente presa lá, jogada dentro de um lugar. Não, era costume também ser torturados, eram dadas comidas estragadas, comidas ruins para que esses homens pudessem estar num momento bem de pressão mesmo, para que eles pudessem sair de lá logo e poder arrumar alguma forma de pagar. Então eles eram torturados, eles apanhavam, eles mal tinham comida, e como tinham comida era uma comida bem ruim, às vezes estragada, às vezes inapropriadas para comer. Então era um local muito ruim de se estar pela pressão toda da sua dívida que você tinha. Então esse rei, ele pega e entrega aos torturadores até que pague tudo o que devia. Então essa dívida que esse homem tinha de uma enorme quantidade de prata, volta à tona. Ela deixa de ser cancelada, volta a estar ativa e ele tem que pagar essa dívida. Assim também, versículo 35, fará meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Então essa parábola termina dessa forma. Essa parábola termina nos ensinando que nós temos que exercer misericórdia da mesma forma que Deus
foi misericordioso conosco. Da mesma forma que Deus olhou para nós e nos perdoou dos nossos pecados, nós também temos que perdoar quando as pessoas pecam contra nós, quando as pessoas erram contra nós, quando as pessoas cometem algo que nos desagrada. Então nós devemos perdoar tantas vezes for preciso. Por quê? Porque a nossa dívida era impagável, mas foi paga. E às vezes o erro do seu irmão não é tão grande assim e você não perdoa o seu irmão. E é isso que Jesus vem ilustrar aqui. É isso que Jesus vem trazer. Que às vezes aquilo que o seu irmão fez para você não é tão grande assim, do tamanho da dívida que você tinha perante Deus. E mesmo sendo Deus, Ele te perdoou. Então que nós possamos entender isso e não ficar preso em números. Quantas vezes eu devo perdoar? 7 vezes? 3 vezes? 70 vezes 7? Não. É quantas vezes você for preciso. Quantas vezes te machucarem, você perdoa. Quantas vezes te machucarem, você perdoa. Não importa a quantidade. Importa o seu coração, você perdoar o seu irmão de todo o seu coração. Amém? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham aprendido e que a partir de hoje nós possamos exercer o perdão. O perdão que transcende tudo aquilo que pode nos afetar. O perdão que vem direto do Pai. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus.